Ok, agora o nosso bloco de número 4, a gente começa a trabalhar com as medidas de caráter pessoal, as penas restritivas de direitos de caráter pessoal. E vamos começar com a mais aplicada no âmbito da execução penal, que é a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Então a gente anota no nosso caderno, vamos começar a tratar das medidas de caráter pessoal. Veja que agora não vamos falar sobre a afetação de bens ou do patrimônio do condenado. Agora vamos falar de medidas que afetam o próprio indivíduo pessoalmente, o seu próprio corpo, eu diria, porque ele vai ter que ir pessoalmente para cumprir esse tipo de medida. Então, na prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, a gente começa as disposições sobre ela no artigo 46 do Código Penal, que já vai trazer uma medida importante. Olha o que diz aqui o 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação da liberdade. Qual é o primeiro requisito, portanto, aqui? Preciso ter uma condenação, uma pena em concreto, uma pena aplicada que seja superior a 6 meses, ou seja, igual a 6 meses, não, superior a 6 meses de privação da liberdade. Então vamos colocar aqui como primeira questão, como primeiro requisito para a prestação de serviços à comunidade. Ou seja, vamos colocar aqui, ó, 46, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Ou entidades públicas. Então, temos que ter inicialmente a pena aplicada superior a 6 meses. Já vimos que as penas restritivas de direitos, elas são substitutivas, e nesse caso eu preciso ter a pena aplicada superior a 6 meses para que se aplique a prestação de serviço à comunidade. Vem aqui o parágrafo 1º. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Então aqui a gente tem o seguinte: o indivíduo ele vai trabalhar de graça mesmo, de acordo com o que está no parágrafo 1º, e não vai gerar vínculo empregatício esse trabalho gratuito, essa tarefa gratuita. Isso tem a natureza de verdadeira pena, tem um objetivo pedagógico. Não haverá vínculo empregatício, isso aqui não será remunerado. Então, cuidado, o indivíduo não vai poder depois entrar com ação contra o Estado para dizer que trabalhou e que quer o dinheiro. Isso aqui tem a natureza de verdadeira pena. Então, ó, o 46, parágrafo 2º, artigo 46, parágrafo 2º, ele usa exatamente a expressão tarefas gratuitas. O indivíduo vai trabalhar de graça. Tarefas gratuitas. Tarefas gratuitas. Que, vamos colocar aqui, ó, tarefas gratuitas que não geram qualquer vínculo empregatício. Não geram qualquer vínculo empregatício. A natureza é de pena. O indivíduo está cumprindo uma pena, não geram qualquer vínculo empregatício. Então o indivíduo vai, de fato, trabalhar de graça. E aí, o parágrafo 2º diz: a prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. Na prática, como é aplicado esse artigo 46, parágrafo 2º? É o juiz da vara de execução penal que irá escolher quais são essas instituições. São instituições que naturalmente já são pré-cadastradas pelo Poder Judiciário.
Então o juiz não vai inventar na hora uma instituição para o sujeito ir lá e prestar o serviço à comunidade. Já tem lá na vara de execução penal um cadastro de instituições sérias, instituições que têm que prestar contas de tempo em tempo, e o juiz, já sabendo quais são aquelas instituições confiáveis, vai determinar que o indivíduo preste serviço à comunidade nessas determinadas instituições. Então tá aqui, ó, instituições que correspondem a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos, outros estabelecimentos congêneres, programas comunitários ou estatais. E repetimos, haveria violação à Constituição Federal se essas entidades tivessem vínculo religioso. Não é recomendável que se faça dessa forma, porque exatamente o perigo é que o juiz ele possa eventualmente puxar a brasa para sua sardinha, no sentido de determinar que o indivíduo cumpra a prestação de serviço à comunidade em entidades que estejam ligadas à sua religião. Então, por conta disso, temos que, para a aplicação do dispositivo conforme a Constituição Federal, precisamos considerar que essas entidades devem ser entidades laicas, não podem ter vínculo a associações religiosas, quaisquer que sejam, para que a gente tenha o parágrafo 2º sendo aplicado de acordo com a Constituição Federal. E aí é o seguinte, existe uma discussão se prestar serviço à comunidade como forma de pena, se isso seria uma modalidade de trabalho forçado vedada pela Constituição. Lembra que a Constituição veda lá, o trabalho forçado é uma das penas proibidas pela Constituição Federal? Seria a prestação de serviço à comunidade um trabalho forçado? Doutrina vai dizer que não. Isso constitui uma pena, mas o indivíduo não está sendo forçado a cumprir, até porque se ele quiser, ele pode não cumprir isso aqui e cumprir a própria pena privativa de liberdade, uma opção dele. Ele pode optar pelo regime aberto, por exemplo, e cumprir lá o regime aberto durante um tempão, se ele não quiser prestar o serviço à comunidade. Então, cuidado com isso. Existe a discussão se haveria modalidade de trabalho forçado nessa previsão do Código Penal, mas não há que se falar em trabalho forçado, inclusive o indivíduo pode optar pela pena privativa de liberdade em vez do benefício da substituição da pena. Temos aqui o parágrafo 3º, que é o seguinte: as tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Então, 1 hora de tarefa por dia de condenação. Então, se hipoteticamente o indivíduo foi condenado a 1 ano, 365 dias, natural que ele receba 365 horas de serviço à comunidade para cumprir. Então, veja, cada dia de condenação eu converto em 1 hora para efeito de cumprimento da prestação de serviço à comunidade. Então, isso pode ser, veja, pode ser uma pena muito alta, né? Tem um efeito pedagógico aqui, de certa forma, rigoroso, porque, perceba, o indivíduo foi condenado a 1 ano e ele vai cumprir 365 horas, não é pouca coisa. Então, para o cara que foi condenado, ele praticou um crime, ele precisa ser punido de acordo com o que está na lei, ok? Mas para o sujeito que praticou o crime, ele fica com a sensação de que está trabalhando de graça. Porque realmente, imagina cumprir 365 horas de serviço à comunidade. Não é pouca coisa. Então, é o efeito pedagógico que a prestação de serviço à comunidade tem. E o parágrafo 4º diz o seguinte: se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, 46, parágrafo 4º, ele traz uma disposição interessante. Ele está dizendo o seguinte, ó, imagine aí que o camarada ele foi condenado num delito de furto, vamos pôr aqui, foi condenado a 1 ano e 2 meses. Portanto, foi aplicada uma pena privativa de liberdade superior a 1 ano. 1 ano e 2 meses e multa. Pena superior. Significa que, em tese, para o cumprimento da prestação de serviço à comunidade, essa prestação de serviço à comunidade,
ela deveria durar 1 ano e 2 meses. Então, no cômputo das horas, essas horas deveriam ser distribuídas, em tese, de modo a durar 1 ano e 2 meses. Mas, por causa dessa regra do parágrafo 4º, nós vamos ter aqui uma mitigação disso. Se a pena for superior a 1 ano, é facultado ao condenado, ou seja, se o indivíduo quiser cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então perceba, se aqui a gente tem 1 ano e 2 meses, significa que essa pena é de 14 meses. 1 ano, 12 meses, mais 2 meses, 14 meses. Beleza. Aí o indivíduo, em vez de cumprir 14 meses de pena, de prestação de serviço à comunidade, olha o que diz o parágrafo 4º. Ele pode cumprir a pena em menor tempo, a pena substitutiva, a prestação de serviço em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Significa então o seguinte, se ele quiser cumprir a prestação de serviço à comunidade em 7 meses, ele pode. É uma faculdade dele. Se ele quiser concentrar as horas, qual que é o problema? Se o indivíduo escolhe cumprir em menos tempo, tudo bem que em menos tempo ele vai se livrar da pena, ótimo, a pena extingue em menos tempo. Só que tem um problema, qual é? O problema é que se ele for um cara que trabalha e tal, as horas referentes ao número de dias de condenação do indivíduo, as horas ficarão concentradas nesse período menor de 7 meses. E isso vai gerar, durante o período de cumprimento da pena, uma sobrecarga de trabalho absurda, porque imagina, o indivíduo já é trabalhador, já tem a carga horária do trabalho dele, ele ainda escolhe cumprir num tempo menor. Ele escolhendo cumprir num tempo menor, qual que é o problema? As horas referentes aos dias de condenação, naquela conversão dia-hora, serão concentradas nesses 7 meses. Ele vai ter que cumprir durante esses 7 meses, em vez de cumprir em 14. Então, pode ser que seja melhor o indivíduo cumprir mais tempo, mas espalhar mais essas horas para não ficar muito sobrecarregado durante determinado período, do que querer concentrar. Mas a lei está dando a ele, se ele quiser, a possibilidade de concentrar, desde que nunca seja inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada. Então, nesse caso, 7 meses é o mínimo que ele tem para poder cumprir. Se, por exemplo, ele quisesse aqui, em 6 meses, cumprir essa pena, concentrando essas horas em 6 meses, ele não poderia. Ele precisa, pelo menos, metade do tempo aí, cumprir a prestação de serviços à comunidade. Entendeu isso? Então a gente tem a prestação de serviço à comunidade aqui no artigo 46 do Código Penal. A gente continua na próxima aula falando mais sobre penas restritivas de direitos. Até lá!